Nossas boas-vindas ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, para todos aqueles que acompanham o evangelho do canal, que a fraternidade, devido ao momento de isolamento social que nós estamos enfrentando, não está tendo nenhum atendimento presencial. No entanto, nós damos continuidade às oratórias, aos estudos do Evangelho, para todos aqueles que continuam acompanhando os nossos trabalhos, continuam acompanhando nossos canais de comunicação, para continuar estudando, aprendendo, levando para suas vidas o Evangelho na visão do Espiritismo, poder praticar em sua própria casa, em seu próprio ambiente, com a sua própria família, já que nesse momento estamos todos reunidos em nossa própria residência, nossos próprios lares, para todas as atividades, inclusive a atividade do estudo do Evangelho. Então a gente dá continuidade a esse trabalho por aqui, assim como as demais atividades que a casa exerce de arrecadação e distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas, que já fazem parte das famílias assistidas, cadastradas antes da paralisação, também das gestantes. Então, esse trabalho tem continuidade. Nós estamos fazendo esse trabalho em nossas próprias residências ou em dias destinados para esse fim, para receber e para fazer a distribuição com toda a segurança, seguindo todas as normas de distanciamento e de proteção, para que todos consigam receber as suas doações e que essa ajuda possa chegar aos mais necessitados, às famílias cadastradas, e de forma que a gente não esteja colocando ninguém em risco de contaminação. Então, quem puder colaborar, entre em contato com os vários links disponíveis aqui no canal, para que você veja os dias e horários que podem ser utilizados para que a gente faça essa captação, para depois a separação e distribuição desses mantimentos. São todos os itens de alimentos são bem-vindos, mas principalmente arroz 5 quilos, feijão, óleo, molho de tomate, macarrão, açúcar, sal, enlatados em geral. E para quem quiser colaborar com quantias, com valores, também tem aí os canais de acesso para que faça sua doação e que essa ajuda chegue aos que estiverem necessitados e que a gente consiga manter a nossa casa funcionando, a manutenção da casa, porque a gente em breve estará de volta, recebendo novamente os nossos amigos, nossos irmãos, para, além de confraternizar com a leitura do Evangelho, poder também dar continuidade aos seus tratamentos espirituais, à sua busca espiritual presencialmente com todos os membros da nossa fraternidade em atendimento fraternal. Então vamos dar início à nossa oratória, elevando o nosso pensamento até o mais alto, criando essa conexão interna que nos permite ser intuídos, nos permite criar esse diálogo interno com Deus, nosso Pai, nosso Criador, que a todo momento nos assiste, que as esferas
mais altas do plano espiritual possam nos amparar, nos intuir, possa estar todos os momentos em nossos lares, em nossas reuniões, em nossos estudos, uma vez que nós estamos passando por essas diversas dificuldades, esses diversos desafios que nós estamos passando atualmente. Sabemos que nunca estamos desamparados. Elevamos nossas orações para que a gente possa agradecer esse amparo, para que a gente possa sentir essa acolhida, para que a gente possa trazer para dentro de nossos lares o verdadeiro sentido fraternal de estar no seio de Deus, diante das dificuldades e das transformações necessárias, a gente receber a nossa força, a nossa energia, o nosso fluido revigorante de continuidade em nossa jornada, de aprendizado, de desenvolvimento, e que tudo isso sirva para que a gente seja melhor, para que a gente se melhore em todos os aspectos. Muito bem, a leitura de hoje é do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item 2 a 7 começa com a piedade filial. E essa leitura, ela vem lá dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram proferidos por Moisés ao povo hebreu. Está no Decálogo, né, na primeira revelação. E entre outras coisas, né, entre não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis agravo a ninguém, tem também o honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então isso está em Decálogo, Êxodo 20, 12. E essa leitura, especificamente dessa questão dos mandamentos, em muitas dessas partes dessa leitura, nós vamos encontrar a figura de que a terra que Deus vos dará, vivereis bem na terra destinada a vocês. Por quê? Porque naquela época eles estavam tratando justamente da caminhada que eles estavam fazendo em busca da terra prometida. Então, o decálogo veio, os 10 mandamentos foram passados para o povo hebraico, para o povo judeu na época, e eles estavam nessa busca pela terra prometida. Então, tudo que era colocado como uma forma deles entenderem que era a recompensa terrena, era mais fácil para eles entenderem que era uma recompensa que valia a pena lutar. Então, por isso que toda vez se referiam, muitas das partes do Decálogo estão se referindo às recompensas da terra prometida, as recompensas que eles vão encontrar quando eles chegarem no local, na terra, na localização onde aquilo foi destinado a eles.
Mas já era uma preocupação essa questão de honrar o pai e a mãe. Por que essa preocupação já desde essa época? Muito provavelmente pelas nosso costume de assumir as nossas vidas, as nossas famílias, nossas próprias famílias, e a partir daí não darmos mais importância para aquilo que nossa origem, as nossas origens, aqueles que nos proporcionaram a nossa estada na vida atual, na nossa caminhada atual. Então, uma das coisas que a gente precisa salientar é que sem a presença dessa origem, desse pai, dessa mãe, a nossa caminhada já nem teria começado. Então, a partir daí, a gente já precisa pensar em quanto de importância, de quanto de responsabilidade foi o ato desses pais e dessas mães para a nossa existência, para o início da nossa caminhada. A oportunidade reencarnatória, ela começa com essa entrada no mundo através de uma figura de um pai e de uma mãe. E essa nova oportunidade encarnatória passa pelo que a gente chama de planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório que nas esferas celestiais, nas esferas dos mentores espirituais, é feito todo um mapeamento daqueles que estejam disponíveis, daquelas famílias que vão estar disponíveis para nos receber, e quais são as necessidades que nós temos na nossa evolução espiritual, nossa evolução como pessoas, os nossos resgates como pessoas, de acordo com o que já fizemos em outras vidas, de acordo com o passado que nós já tivemos, de acordo com as pessoas que nós já convivemos em outras existências, que nós não vamos nos lembrar nessa, mas que estão relacionadas com os nossos compromissos de convivência, de solução de conflitos, de aprimoramento de conhecimentos. Nem tudo é conflito, né? A convivência que nós temos com os nossos irmãos da fraternidade espírita nos mostra que muitas vezes precisamos uns dos outros para trocar informações e continuar nossa jornada de elevação espiritual, de conhecimento, de aprimoramento das nossas condições morais. Então, nem só de resgates a gente precisa aprender, a gente aprende também com essa troca, com essa ajuda mútua que a gente vai partilhando e com isso angariando conhecimento, vivendo essas realidades de forma que a gente consiga chegar nesse objetivo. Mas se a gente for pensar em todos os relacionamentos que a gente tem, então agora a gente estava falando da convivência que a gente tem com os irmãos da fraternidade espírita. Mas a gente pode pensar também nas outras relações de parentesco que a gente tem. As outras relações de parentesco que a gente tem em diversos níveis, tios, tias, sogro, sobrinho, vó, pai e mãe, de um ponto de vista espiritual, não necessariamente está relacionado somente o parentesco
digamos, da linhagem consanguínea. O nosso parentesco espiritual ele está ligado com uma grande fraternidade que convive essa realidade juntos, já passou por experiências em outras existências e está passando uma nova agora. Se reencontram nessas diversas existências, essas diversas oportunidades reencarnatórias, se reencontram em posições diferentes. Ora, é uma mãe, numa próxima existência é uma sobrinha, numa próxima existência é uma avó. Ora é o pai, numa outra existência é o irmão, numa outra existência é um primo. As várias oportunidades reencarnatórias vão mudando os papéis de convivência. E se a gente começar a pensar naqueles que a gente tem afinidade, como se fosse um irmão, como se fosse um parente, a gente tem uma grande afinidade com uma pessoa e que não necessariamente é do nosso relacionamento consanguíneo, nós podemos também avaliar se já teve um parentesco nosso em outra existência e agora é somente um reencontro de corações. Esses reencontros muitas vezes proporcionam que a gente encontre uma pessoa que tenha mais afinidade que um próprio parente consanguíneo. Isso significa que essa grande família é um grande caldeirão de almas se reencontrando em várias oportunidades reencarnatórias, em várias posições, tanto de parentesco consanguíneo quanto de afinidade, de amizade, que acaba se tornando uma grande família. Que na verdade é o que somos, né? Filhos do mesmo pai, uma grande família terrestre, de encarnados e desencarnados em busca de sua elevação, sua oportunidade reencarnatória para continuar seu desenvolvimento, seu crescimento, continuar superando seus desafios de relacionamento, de convivência e do próprio da própria forma de encarar a vida e de se relacionar, de aprimorar as suas ferramentas, as suas habilidades como pessoa. Agora, quando é salientado a questão do honrar pai e mãe, é justamente para que, mesmo que a gente tenha uma grande afinidade com outras pessoas, e aqui a gente precisa também, no Espiritismo, a gente coloca bastante essa importância nessa questão. Honrar pai e mãe, a figura pai e mãe, também a gente transfere para qualquer que sejam os responsáveis. Nem sempre pai e mãe acabam ficando disponíveis na pai e mãe acabam não quando disponíveis no crescimento, desenvolvimento, na criação daquela criança. Mas quaisquer que sejam os responsáveis que estejam incumbidos dessa criação, a gente estende essa colocação. Existe um planejamento e um amparo espiritual para que isso também se dê da melhor forma que seja possível para que a criança seja amparada e consiga esses objetivos. E que não tenha para com esses pais, esses responsáveis, o mesmo tratamento que para uma pessoa qualquer. Porque se a gente é capaz de fazer um ato de caridade, se a gente consegue ter uma preocupação de passar para pessoas estranhas amparo, auxílio, acolhimento, muito maior deve ser o que a gente destina aos pais responsáveis, porque a sua
missão, a sua responsabilidade, seu posicionamento diante dessa responsabilidade com nós, como criaturas que chegamos carentes de todos os amparos e ignorantes de todas as orientações que a gente teve que ter, essa realidade significa que a gente deve retribuir com muito mais cuidado do que se a gente pudesse fazer para estranhos. E ainda que haja as dificuldades, todas as famílias, todas as situações têm os seus desafios, suas dificuldades, os seus mais diversos contratempos, né? Só que, por mais que estejamos amparados, por mais que estejamos determinados a cumprir com a nossa missão de pais, de mães, de responsáveis, não existe uma cartilha para que a gente consiga seguir nessa criação. Ainda que pais experientes tenham vários filhos, afilhados, enteados, que possa servir de referência, cada indivíduo é diferente um do outro, cada necessidade reencarnatória traz seus próprios desafios. A única cartilha disponível é o Evangelho de Jesus Cristo. Do resto, os relacionamentos, a forma de tratar, a forma de conduzir, a forma de orientar, a forma de acolher, para cada um é diferente. Então não existe uma cartilha, as decisões são de uma experiência nova para cada indivíduo. Então, qualquer que seja a dificuldade que são enfrentadas pelos pais responsáveis, elas são por essa questão de individualização das necessidades de cada um e da total inexperiência que a gente tem quando a gente está no papel de pais. Então, muitos erros nós vamos cometer. E a gente não pode ficar preso a esse passado. A gente tem que seguir em frente. Seguir em frente e entender as dificuldades que cada um tem nessa jornada em tratar desses assuntos. Cada um está vivendo a sua própria existência e ainda doando sua atenção para a existência daquele novo ser. E esses planejamentos reencarnatórios, eles passam pela avaliação tanto da mãe, quanto do pai, quanto dos parentes em volta, e a cada existência a gente consegue resgatar ou desenvolver, avançar em algum dos pontos que a gente tem das nossas várias necessidades. A gente não imagina ser capaz de resolver todas as nossas questões existenciais em uma única existência. Todas as nossas questões morais, todas as nossas questões de compromissos do passado em uma única existência. Seria um fardo muito grande. Então a gente acredita que esse planejamento reencarnatório é justamente uma forma de ajustar para uma existência algumas quantidades de resgates que a gente precisa fazer, algumas quantidades de avanços que a gente é capaz de realizar com essa nova experiência. Não esperamos resolver todas as questões numa existência só, que seria extremamente ousado e doloroso.
sabemos então que pela misericórdia divina a gente vai um passo de cada vez. Do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, existe uma colocação no item 42, sem ressentimento. Nas conclusões ele coloca assim: relações difíceis entre familiares são reajustes e compromissos determinados por dívidas em existências passadas. Tolere e ajude, sem ressentimento, o familiar que não é simpático, fazendo por ele o melhor possível. No contexto da reencarnação, família não é simples reencontro, é oficina de trabalho. Oficina de trabalho, ou seja, são as nossas ferramentas colocadas a serviço do conjunto de pessoas envolvidas no relacionamento. Então a gente pode ter diversos relacionamentos de parentesco que podem ser estranhos à nossa vida, e nós podemos ter estranhos do nosso parentesco que tem muito a ver com a nossa com aquilo que acreditamos, com aquilo que buscamos, com nosso aprendizado como pessoas, e que nos torna melhores pessoas. E isso é totalmente coerente com o que a gente estuda no Espiritismo, porque quando a gente entende a realidade que a reencarnação ela significa uma das realidades mais coerentes da justiça divina, porque coloca todas as questões de dificuldades, as questões de diferenças, as questões de resgate, as questões de oportunidade de se redimir, de se reatar, de se reaver, de se reequilibrar, traz tantas conclusões acertadas a respeito da justiça divina, que nos coloca na seguinte proposição, de uma forma reduzida, se a gente conseguisse reduzir a nossa colocação, nosso posicionamento em relação à reencarnação, é que não somos seres que estão passando por não somos espíritos que estão passando por uma oportunidade reencarnatória. Nós somos espíritos reencarnados, nós somos espíritos eternos passando por uma das várias oportunidades reencarnatórias. Então, cada uma dessas oportunidades é um capítulo na nossa evolução, é uma oportunidade que a gente tem de recondução dos nossos pensamentos, das nossas decisões, e é um reencontro familiar, tanto com os pais da última vida, quanto com os pais de vidas anteriores, quanto mudança de posicionamento, quando podemos ter a oportunidade então de sermos pais daqueles que já foram nossos pais em outras existências, e colocarmos a limpo qualquer dificuldade
que tenha se passado e tenha ficado gravado em nossa existência, em nosso espírito, nossa memória espiritual. Que possamos, com essa leitura, com esse estudo, que possamos ter essa premissa, colocar isso em nossa vida, que a gente consiga colocar isso no nosso cotidiano, repensar. Nossos pais, nossos responsáveis, durante esse período agora de distanciamento, estão passando diversas dificuldades de isolamento e também de assistência, que a gente possa lidar com a vida prática de ir ao mercado, fazer reparos, essas coisas que eles não estão podendo fazer devido ao isolamento, devido a questões de dificuldades de saúde, grupos de risco, essas coisas. Então, a gente precisa dar essa assistência, mas também lembrar de estarmos presentes, mesmo que virtualmente, assim como a gente está fazendo evangelhos virtuais, a gente poder estar presente virtualmente na vida deles, porque esse período de isolamento também traz uma séria questão de depressão, de dificuldades de se manter a cabeça no lugar. Então, que a gente possa usar da nossa misericórdia e aproximar essas almas junto do nosso coração, ainda que não estejamos presentes pessoalmente, que possamos estar presentes de coração. E assim nós vamos dando por encerrada essa oratória de hoje. Vamos agradecendo a presença de todos, agradecendo a assistência espiritual que sempre estamos tendo em todos os momentos, todas as dificuldades, em todos os desafios. Vamos fazendo essa oração de encerramento em que cada um de nós possa colocar em sua oração aquela vibração para aquele que esteja distante, aquele pai, aquela mãe, aquele responsável, aquele familiar, aquela pessoa que esteja distante, que esteja solitário, que esteja necessitando dessas vibrações para se sentir mais acolhido, para se sentir novamente unido em coração. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar corações, a transformar almas, a transformar consciências. E assim eu vou me despedindo, pedindo para que todos estejam atentos para a nossa próxima oratória e que fiquem todos em paz.